Meus caros colegas de mesa, caros ouvintes do Fliperama Nerd, meus caros fichas de ouro, fichas de prata, fichas de bronze, eu venho aqui com um profundo pesar de anunciar pra vocês de que neste episódio nós vamos ter que falar de League of Legends. Que triste, eu estou chorando. 3 anos e nós tivemos que sucumbir a isso. É, galera. Pelo menos não instalamos, eu acho. Mentira, o meu tá instalado. Tem que atualizar, faz tempo que eu não atualizo. Não irei atualizar. Eu estou na minha reabilitação, estou há meses sem usar droga e não irei voltar. Próxima reunião a gente vai discutir, tá, Douglas, essa sua situação, tá bom? Porque é inadmissível isso daí. Se bem que... Peraí. Eu não tenho mais LoL instalado no meu computador. Não tenho, só tenho Valorant. É outra droga. Obrigadão. Palmas. Jogadores de LoL anônimos, né? Na verdade, Bittencourt, isso aqui não é nem uma gravação, é uma intervenção que a gente veio pra tentar te impedir de voltar a jogar LoL. Vou desinstalar agora. Funcionou. Pô, pior, tem rio do Fliperama Nerd, velho. Do cara com LoL aberto, mano. Então, aquela foi a última vez que eu atualizei o LoL, velho. Meu Deus, cara. Ai, meu Deus. Que vergonha. Deus me perdoe por esse pecado. Está começando agora o Fliperama Nerd. Então preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos conversar sobre MOBAs, nossas histórias, como é que o gênero começou, o que nós já jogamos e o que temos saudade de jogar, ou nem tanto. E o que está vindo também por aí de jogos novos, porque temos MOBAs novos vindo ainda esse ano. Eu sou o Hilário e estou aqui junto com o Bittencourt, com o Roquete e com o Luigi, pra gente ter esse papo gostoso. Quer dizer, gostoso até certo ponto, né? Porque MOBA sabemos que é 100% tóxico e se eu não xingar alguém aqui hoje, eu não me chamo Bittencourt. Ainda bem que eu me chamo Doug. Até o Django não gankar e cagar a partida. É, Django fela da puta. O Hilário era Django no LoL, hein? Que eu xinguei esse filho da puta. Eu era mesmo. Tô aprendendo coisas dessas pessoas que eu nunca pensei. Eu nunca xinguei o Hilário, assim. Fiz um coração pra ele. Você era gank feeder ou Hilário? Que história é essa? Não, capaz, jamais. Jogava muito bem no meu... É foda, a gente vai falar sobre isso durante o episódio, mas a minha história com o LoL, ela é meio curiosa, assim, porque eu tenho momentos de recaída. É droga, mano, quem não tem? Todo mundo tem momentos de recaída com o LoL. Exatamente. Normalmente é sempre na época das finais do Mundial, que é sempre quando eu fico muito empolgado. Mas você sabe o que é melhor do que droga, mano? Melhor do que LoL, velho? As redes sociais do Fliperama Nerd, velho. Caralho, boa. Exatamente, melhor que tudo isso é seguir a gente lá no Instagram, no Fliperama Nerd Oficial. Assim você pode ver todos os nossos stories, o que nós postamos, nossos reels. Você pode mandar uma DM pra gente pra ter um contato super bacana conosco. E além disso, você também pode apoiar financeiramente, não é mesmo, Bittencourt? É isso aí, se você quiser ajudar a gente de uma forma financeira, tem o nosso Catarse, onde com apenas R$5 você já está ajudando a gente e entrando no nossos fichas de bronze, que dá direito a um Telegram, onde você tem contato direto com a gente, todo dia, na verdade, a gente tá conversando lá, falando dos jogos que a gente tá jogando, dos animes que estamos assistindo e coisas sobre a nossa vida também. Então, se você puder ajudar a gente de forma financeira, tem o Catarse de R$5 a R$40. E se o nosso querido, amado ouvinte não puder ajudar de forma financeira, juntando o dinheirinho dele lá que ele farmou nos Minions no LoL, pra ajudar a gente aqui no Fliperama Nerd, como ele pode ajudar a gente? Então, ele pode estar ajudando a gente divulgando gratuitamente o nosso podcast pros amigos, no boca a boca assim, ou simplesmente estar seguindo a gente nas nossas redes sociais. Mas ele pode também cobrar pela divulgação pro amiguinho, viu? Mas só pra amiguinho, a gente não vai pagar a divulgação, não. Pô, é tipo chamar o amiguinho pra gankar no Fliperama Nerd, tá ligado? É tipo, o amiguinho vai ser tipo Jungle. Que isso, mano. Eu liguei pra gravar um podcast, eu tô montando uma faculdade de marketing aqui, ué. Que isso. Né, vocês estão afiados hoje.
E também, se você estiver escutando lá no Spotify, você pode dar 5 estrelinhas pra gente, que ajuda demais pro Spotify divulgar ainda mais o nosso projeto para novas pessoas. E assim a gente pode montar um time de LoL. Ou não sei, fiquei com medo agora pensando nisso. Hilário. Um time de LoL é 5 pessoas, acabou. 5 pessoas, né? Se esse episódio Vamos tiver com calma, sem views, sem escutada, sem play, o Hilário vai jogar LOL comigo. Tá maluco. Não, melhor, se esse episódio bater 500 plays, aí vai o desafio de verdade. O Rocket vai jogar Minecraft com nós, velho. Um podcast de MOBA, tá ligado? Nada a ver. Mas eu já tô lançando um desafio aqui, é porque o Rocket joga de tudo, menos Minecraft, velho. Se você não entendeu, vai lá escutar o Playcheck desse ano, que ele jogou o primeiro survival da vida dele lá, velho. O primeiro que eu joguei e gostei. Pô, mas eu acho que foi boa. Recados dados, vamos começar o episódio de MOBA. Bora. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje a gente vai falar sobre MOBAs, esse estilo de jogo que surgiu há bastante tempo, mas antes de a gente falar sobre nossas experiências, sobre tudo que a gente já jogou e por aí vai, vale a pena contextualizar todos os nossos ouvintes, até para todo mundo estar na mesma página e poder escutar o episódio de uma forma que estar familiarizado com os termos, já que a gente vai falar bastante coisa aqui. Mas MOBA, pra quem não conhece, o estilo de jogo multiplayer, o MOBA é um acrônimo para Multiplayer Online Battle Arena, que é aquele estilo de jogo que você tem cada jogador controlando um personagem, normalmente um herói, alguém com altas habilidades ali. A maior parte dos MOBAs é 5 vs 5, isso não é uma regra, mas eu acho que hoje em dia é o padrão do que a gente tem, né? E normalmente com as rotas, onde a gente vai ter normalmente 3 rotas ou 3 lanes, mas já tiveram jogos que tiveram 2, acho que o Pokémoba, o Pokémon Unite. É 2, se eu não me engano. Né? O Pokémon Unite é 2. E você vai seguindo na sua rota ali, derrotando as torres, farmando bichinhos pequenos, ganhando nível. E algo que é inerente ao gênero é que você começa do zero a cada partida. Então a cada partida você vai construindo o seu personagem, ficando mais forte e tendo como objetivo destruir uma construção, uma fortaleza que tá no outro lado do campo inimigo. Então você tem que fazer todo esse caminho ali, farmando, matando o inimigo, ganhando nível, ficando mais forte e por aí vai. Não é uma regra, mas a maior parte deles é uma visão isométrica, aquela visão meio distante, assim, de cima, tipo... O estilo RTS, né? É, RTS, que é o próprio começo do gênero, mas isso não é uma regra, a gente até tem outros que são em terceira pessoa, tipo Smite, Paragon e por aí vai. Mas é, Rocket, conta pra gente um pouquinho da história, de onde surgiu os MOBAs, porque é um gênero que surgiu de outro gênero, né? Exato. Uma coisa interessante do MOBA, tanto que foi uma coisa que eu abordei quando eu tava fazendo meu TCC na faculdade, foi que o MOBA surgiu como basicamente um mod. Quando eu tava explicando o que era um mod na comunidade de jogos, me veio a cabeça lá de explicar os MOBAs, que é um estilo de jogo que surgiu por causa disso. Que foi basicamente o que mais popularizou foi o mod do Defense of Ancients, ou seja, o Dota, que foi basicamente um mod do Warcraft 3, que era também um jogo final de 2002, começo de 2003. Vamos levar em consideração que naquela época, para levar as coisas pelo mundo aí, para chegar até a gente, o MOBA teve seu surgimento mais marcante, foi por causa do Defense of Ancients, por causa do Warcraft 3, e futuramente teve um outro MOBA que foi o Demigod, que surgiu, mas um pouquinho mais pra frente o Dota surgiu como jogo próprio, sem estar ligado ao Warcraft da Blizzard. Tanto que deu muita treta por causa disso, teve muita questão, não é política, mas judicial por causa disso, de direitos autorais. Muita bafafá e que tá até aí um pouco hoje. E eu acho isso muito maneiro, pelo menos na Blizzard antiga, né? Porque, que nem você falou, que tipo, foi de mods do próprio Warcraft, né? Tipo, pra quem não tá muito ligado,
antigamente, o Warcraft, acho que o Warcraft 3, ele tinha um esquema de você construir mapas, de você modificar e tudo mais. E foi aí que os próprios jogadores começaram a criar vários mapinhas pro Dota e tudo mais, até que eles, eu acho que juntaram, né, Rocket, você vai saber explicar melhor, mas eles juntaram os melhores, fizeram as coisas ali, e aí surgiu realmente o Dota, que eu acho que até o nome era Dota All Stars, Dota Super, sei lá o nome assim. E aí virou o Dota original, né, digamos assim. Uma coisa interessante é que o mapa em si é baseado num mapa do StarCraft. E os personagens mais do Warcraft. Pelo que eu pesquisei. Pois é, e é muito maneiro, porque você vê que, tipo, foi um estilo de jogo meio que criado por outros jogadores, sabe? Tipo, foi a criatividade do jogador que fez a parada. Isso eu acho muito incrível do MOBA, assim, da criação do MOBA, pelo menos. Tanto que até hoje, no Dota 2, um dos caras que é responsável pelo balanceamento chama Ice Frog. Foi ele que fez, ele foi um dos criadores lá desse primeiro mod. É maneiro, pô. Pô, isso é muito legal. Aí depois veio o quê? A Valve, safada, capitalista, endemoniada, e criou o Dota 2. Safada capitalista, vírgula. Salvou os desenvolvedores de Dota, que tava com a Blizzard Amém. querendo comer o cu deles lá. Eu tô tentando parar de xingar, mas não vou dar conta nesse episódio, não. Tô falando de MOBA. Mas foi lá, chegou o Gabe New com as asas de santo dele, mais o dinheiro, o pai dos mods, foi lá, comprou a equipe de Dota e falou: confia, rebatiza seus personagens aí, muda um pouquinho a fuça de cada um e lança o Dota 2. Eu só vou fazer uma retratação aqui, que eu tava xingando a Valve, mas eu te amo, tá, Valve? Porque os joguinhos na Steam, na promoção de verão e inverno, coisa assim, é super barato e isso me faz jogar vários joguinhos diferentes. Então, peço perdão de te chamar de capitalista, safada, vagabunda, tudo demais. Mas eu te amo, é só isso. Desculpa, galera. Algo que eu acho interessante desse começo e que se mantém durante toda a história, até hoje em dia, né? É de como os MOBAs surgiram por algo de comunidade, e hoje é uma comunidade ainda muito forte, esse aspecto em que a gente tem até a própria evolução e crescente dos esportes. Claro que não só como o MOBA, né? A gente tem também outros jogos tipo de tiro e por aí vai, mas o MOBA ele sempre movimenta muito os esportes, essa parte de comunidade, tanto que por muitos anos os cosplay em evento de anime era só LOL, e é sempre com uns cosplay muito foda. Hoje em dia tá mudando um pouquinho esse paradigma com Genshin e Honkai, por aí vai, mas por muito tempo era só LoL, e isso só mostra como essa parte de comunidade é forte. Até a Riot, ela é um expoente que vazava muito pra fora do próprio jogo, né? A gente teve animação, a gente teve música. Eu entrei no K-pop por causa de LoL, no final das contas. Então é muito louco, assim, de como realmente não é só o jogo, é toda essa comunidade, é toda essa cultura que acaba extrapolando. E aí, já que a gente vai também entrar agora na parte tanto do LoL, como é que foi pra vocês, o que vocês já jogaram, como vocês conheceram o MOBAs, qual é o xodó de vocês que vocês gostam até hoje, ou guardam um espacinho no coração? Cara, eu vou começar então falando como eu conheci os MOBAs no geral, que na verdade primeiro foi LoL, e como foi isso, né? Então, o jovem Douglas lá de 2012, o Bittencourtzinho, o mini Bittencourt, foi pra BGS pela primeira vez na sua vida. E quando ele chegou lá na BGS, tava tendo um campeonato de League of Legends. Só que, na época, o campeonato de LoL não era tão grandioso quanto é hoje. Então era meio que um stand, assim, com várias cadeiras, uma galera sentada, outras em pé, assistindo o campeonato. E o pessoal do próprio stand, assim, meio que de cosplay, distribuindo CD de instalação. CD Meu de instalação Deus. de League of Legends. Tanto que eu tenho esse CD até hoje, eu guardei no fundo do meu coração, porque, enfim, virou meio que nostálgico, tá ligado? E eu ainda tenho ele. E aí eu cheguei em casa e instalar, só que na época eu tinha um computador horrível, Batata. né? E eu não consegui jogar o League of Legends. Depois de um ano, eu entrei meio que num curso técnico de redes de informática aplicada. E aí eu usei essa grande desculpa pro meu pai, tipo, pai, eu preciso de um computador para estudar. E realmente precisava, porque nem as coisas de rede lá eu conseguia rodar nesse computador velho, que ele era muito velho mesmo. E com isso, eu consegui usar o CD de instalação, instalar o League of Legends e depois deixar horas atualizando, porque já fazia um ano que eu tinha pego aquele CD, então estava extremamente desatualizado LoL. E é ali que eu comecei a jogar e gostar, enfim, trazer meus amigos que estavam perto de mim ali pra jogar junto comigo, porque a graça do jogo era jogar com os seus amigos, né, pelo menos no início. E foi assim que eu entrei na vida do MOBA, pelo League of Legends.
E se duvidar, até hoje, de vez em quando, eu pego pra jogar um pouco. Estou na minha reabilitação, tá? Estou tentando não entrar no League of Legends. Mas é isso, é um jogo que já me segue há vários anos. Não sei se foi 2013 ou 2014 que comecei a jogar. Mas já estamos em 2024 e tenho no meu computador ainda. Douglas, eu tenho uma pergunta. Por acaso esse CD veio com algum código assim especial pra skin, essas coisas? Não. Era só um CD de instalação mesmo. Ok, aqui tem um... É que, tipo, nesses eventos, assim, alguma coisa assim, eles de vez em quando também davam uma key ou negócio, um código que dava direito a uma skin. Sim, mas isso foi depois, pô. Naquela época eles não davam tanto, não. Era só CD de instalação. É por causa que eu só quero perguntar isso, porque atualmente essas skins do começo é considerada uma das mais raras que tem no jogo. Tipo, não dá mais pra conseguir. Então, se você tiver ela, você provavelmente tem uma conta cara em mãos. Não tenho, não. Eu só tenho uma conta antiga mesmo. O Bittencourt se descobrindo milionário no meio da gravação. Duas skins que eu sei que é muito rara no jogo é a Scale prateada e o Alistar negro. Se você tiver qualquer uma dessas duas, você tá com uma conta que pode valer muito. Não tenho, infelizmente. Vou continuar sendo pobre. E essa foi minha história com MOBAs. Então deixa eu ir com o meu, que o meu é o mais confuso. Por quê? Eu não lembro quando é que eu comecei a jogar MOBA, velho. Porque já tinha na Lan House o tal do Dota All Stars, né? Do Warcraft 3. Só que eu gostava mais de jogar o RTS do Warcraft. Então eu ficava mais tipo, sem saco pra esse negócio aqui do Dota aqui. Eu prefiro o RTS. Ou então eu ia jogar GTA San Andreas ou CS. Aí, em curiosidades aleatórias da minha vida, eu comecei a jogar LoL em 2012, final de 2011, começo de 2012, quando ainda nem tinha servidor no Brasil. E aí a gente sofria muito com um ping maravilhoso de 200 milissegundos, porque a gente colocava tudo no servidor da Flórida, porque não dava pra jogar direito. Só que eu também não gostava, porque aí quando lançou no servidor do Brasil, aí eu vi que a comunidade LoL era mais chata ainda, eu larguei o LoL. Aí eu me descobri nos MOBA jogando Dota 2, culpa do Rocket, inclusive. Aí foi o MOBA que eu mais joguei, mas é isso, gente, eu pulei meio de paraquedas aqui nesse cast aqui, eu não gosto muito de MOBA, não. Tô aqui só pra falar mal, tá ligado? Eu tô aqui só pra preencher o público e ser o liminha aqui da gravação aqui, ficar fazendo piadas e frases de ação. Muito louco. Frases de ação. Frases de ação. E você, Rocket, como foi a sua experiência aí? Primeiramente, uma coisa que me vem à cabeça quando falo assim dos MOBAs foi do Warcraft, e o que me vem à cabeça é eu, depois da escola, tava indo lá pra Lan House lá com uns amigos meus e tinha lá uma opção lá de jogar Warcraft, eu tentando jogar, não tava entendendo porra nenhuma, não era nem o Dota em si, eu tava tentando ver o que era lá, porque tipo, eu achava legal os personagens, tipo, fantasia, essas coisas, cavaleiro, eu gosto disso. Isso reflete até hoje, tipo, eu jogando Dark Souls, essas coisas, eu mando cavaleiro, foda-se. E isso é uma das coisas que me faz me lembrar. Mas MOBA em si, eu comecei a jogar quando eu entrei na faculdade. Lá por 2013, 2014. Que eu comecei a faculdade, eu tava meio que ouvi um pessoal lá falando dos negócios de MOBA. E aí eu tava lá pesquisando do caso que acho que tava mais ou menos um pouco no começo do Dota 2. E aí eu baixei pra começar lá a jogar. Novamente, eu não tava entendendo. Quando eu comecei a jogar, eu não tava entendendo nada que eu tava fazendo, mas eu tava apertando os botões e eu peguei uns caras legais. Então, o que me pegou mesmo é os personagens mesmo. Aí eu acabei que passei boa parte da faculdade jogando Dota 2, tanto que se eu for aqui na minha Steam e eu for olhar Dota 2, deixa eu ver aqui, eu tenho 1941 horas de Dota 2. Meu Deus. Pouquinho, gente, pouquinho. É menos horas que o Hilário tem de Destiny, mas... Assim, então eu ia falar, eu acho que eu tenho por aí de Destiny, tá? Socorro. Eu acabei me dando bem um pouco MOBA por causa daquele meu hiperfoco, que é tipo, a um ponto que eu pegava os personagens e eu começava a jogar com eles feito retardado, até um ponto de eu saber um pouco de tudo, de todos, ao ponto de eu saber cauterar quase tudo por causa de um detalhe besta. Então, aí eu joguei o Dota, aí eu comecei a ficar cansado do Dota, aí eu joguei o LoL, fiquei um pouquinho cansado do LoL, joguei um pouquinho de Smite, joguei o HOTS, que é o Heroes of the Storm, joguei também um pouquinho de Pokémon Unite,
E tipo, eu gosto de MOBA em si. Eu não sei explicar se é em questão de estratégia, ou começar tudo de novo, como passar um roguelike, essas coisas, mas não sei explicar. Eu acabo gostando. Xingo muito, muito! Não me quero no competitivo, por favor. Eu sou tóxico. Pra galera aí que quer entender como é que funciona, vocês vão clicar aí nos links nossos aí. Não sei onde é que você tá assistindo, se você tá no YouTube, se você tá no Spotify. Inclusive, se você estiver no YouTube, dá um like aí pra ajudar a gente a divulgar o nosso vídeo aí. Mas a gente tem o nosso link do Discord. Se inscreve no canal também. Inscreve no nosso canal também, favorita, dá 5 estrelas no Spotify, é isso, pronto, já fiz os avisos paroquiais aqui. Mas, curiosidades, easter eggs do Fliperama Nerd, se você acessar o nosso canal do Discord, que está aí no link aí, e entrar exatamente no horário do Roquete, que é de madrugada, você vai provavelmente encontrar ele aqui xingando alguém jogando LOL, sabe? Mas eu jogo mais o Aran. Eu gosto mais do Aran, que eu pego qualquer personagem lá e fico lá zoando, por causa que eu não tenho paciência por um modo normal. Não sozinho. Cara, pior que a minha história com os MOBAs, ela é meio osmótica, talvez. Essa palavra existe, nem sei, mas eu meio que absorvi muita coisa de LoL por osmose. Porque o meu irmão, já muito citado aqui nas gravações, ele começou a jogar LoL em 2013. E eu, como nunca fui muito de jogo online, eu meio que vi ele jogando, mas não dava muita bola, assim. Só que meu irmão, ele queria muito conversar com alguém sobre LoL. E aí, como na época ele não tinha, assim, também tantos amigos, tipo, da escola, assim, que jogavam com ele, e mais amigos online, ele meio que queria contar tudo pra mim. E eu sempre gostei muito de escutar sobre videogame. Então, eu sempre deixava ele mostrar as coisas pra mim, ver ele jogando, várias vezes, assim. E aí, isso aos poucos foi meio que me tornando, não digo um fã, mas um conhecedor de LoL por osmose dele, assim. E ele jogou LoL por muitos anos, ele joga até hoje, 11 anos depois. Meu Deus, isso bateu um pouco aqui a idade, mas... Então ele joga até hoje e volta e meia eu ainda sei o que tá acontecendo no LoL por conta dele, porque ele é meu vizinho, né? Então às vezes eu vou lá na casa dele pegar café, porque acabou aqui em casa, e aí ele tá lá jogando LoL. Aí eu fui lá sendo com ele, ficou vendo ele jogar, vendo ele xingando também. Então eu conheço bastante LoL por conta disso, mas eu também já tive minhas recaídas. E elas, como eu falei na abertura, acontecem normalmente na época dos mundiais de LoL, porque uma coisa que eu gosto muito, ainda hoje em dia, é assistir os campeonatos. Acho muito legal, gosto de assistir as finais, e mesmo eu não jogando no dia a dia, eu gosto de assistir as últimas partidas, me emociono, mesmo sem saber quem tá jogando, mas me emociono, fico animado, porque eu gosto de ver essa comemoração sobre videogame, assim, que sempre tem, então eu acho muito legal. Ainda mais como hoje em dia o LoL tá tão gigante, assim, é meio emocionante pra mim, assim, ver, tipo, a que ponto chegamos na indústria, assim, sabe? De ver, tipo, estádios lotados e, porra, apresentação de vários artistas lá no palco. Acho muito foda. Então isso sempre me empolga muito nessa época. Então eu gosto de assistir os campeonatos. E nessas épocas também, às vezes me dá uma recaída, eu gosto de baixar o LoL. E eu sempre jogo um pouquinho. Nunca cheguei a nível 30 da conta, que é quando começam as ranqueadas. Então acho que o máximo que eu já cheguei foi nível 27, 28 da conta e paro ali. Mas é sempre tão legal, assim, de voltar a jogar um pouquinho, passar raiva e depois desinstalar e nunca mais mexer nele. Mas, por mais que eu tenha jogado pouco LoL, eu joguei muito Smite, que foi o jogo que pra mim foi a minha fundação dos MOBAs, porque eu joguei Smite desde a Closed Beta do Smite 1, que aconteceu em 2013, eu acho, ou 2014, e joguei também na época que não tinha servidor brasileiro, então eu jogava com um ping super alto. E tem uma história curiosa sobre isso, que foi quando a gente começou a faculdade. Pra quem não sabe, a minha amizade e a do Bittencourt, ela surgiu na faculdade, a gente estudou junto e tal, e estamos aí até hoje, 9 anos depois. Mas quando, no primeiro dia da faculdade de engenharia de software, então só os nerds lá, a gente começou a passar uma lista de quem jogava LoL. E aí todo mundo ia lá colocando, tipo, uma listinha, assim, né? E aí foi passando cada pessoa pra fazer os times de LoL da turma. E quando chegou a folha em mim, eu pensei, pô, eu não jogo LoL, mas eu jogo Smite. Vou escrever aqui, alguém joga Smite? E coloquei meu nick do Smite. E fui passando aí a folha junto. Chegou no final,
ninguém escreveu o nick, só eu lá coloquei meu nick do Smite, mas o Bittencourt me notou naquele momento. Eu notei. Eu falei, nossa, aquele menino estranho ali, ele tem um diferença. com camisa do Ichigo. Carinha estranho. Com a camisa do Ichigo transformada em Hollow, tá? Ele tem um charme, ele tem um tempero. Eu vou falar com ele no futuro. Passou-se alguns meses, eu acho, né, Lara? Alguns meses. Foi acho que foi meses. uma das primeiras, ou primeira festa que eu fui na faculdade. Tava lá o menino Hilário no cantinho, segurando a bebida dele, dançandinho assim no canto. Eu falei, vou puxar assunto com aquele menino da minha sala. Aí eu cheguei e falei, é você que joga Smite? E foi assim que surgiu uma grandíssima amizade. Exatamente. E aí a gente começou a jogar muito Smite. Não, e foi muito engraçado, porque meu Deus, eu tô chorando. já teve esse... Lindo, né, cara? Lindo, né? É uma história muito linda. E aí foi muito engraçado, porque aí depois já teve essa conexão. E aí o irmão do Bittencourt tava lá também. Irmão do Bittencourt que já gravou aqui com a gente. E aí eu também perguntei... Você joga Dark Souls? E aí o irmão dele também jogava. Aí já rolou a conexão ali. Ficamos best friends ali na hora já. E, cara, a gente jogou muito Smite depois disso, por muitos e muitos anos. E aí foi engraçado como o nosso time foi meio que crescendo, porque começou jogando eu, o Bittencourt e o irmão do Bittencourt, que é Bittencourt também. Aí o Johnny aqui do podcast também entrou no time, o Tibus entrou no time. E aí foi muito foda, porque... os meus amigos de infância, tipo o Johnny e o Tibus, foram meio que conhecendo o pessoal da faculdade, tipo os dois Bittencourt e tal. E a gente formou um time e, cara, isso foi muito legal. E essa amizade, ela perdura até hoje. Então, foi até assim, né, Bittencourt, que tu conheceu o Johnny. Sim, cara. É bizarro como o Smite não fez só a nossa amizade, também como fez a amizade com o Johnny, tá ligado? Tipo, eu virei amigo do Johnny através do Smite. Tanto que depois de quase um ano, eu acho, que eu vim pra Blumenau, né, que o Hilário, o Johnny sou de Blumenau. Atualmente eu moro em Blumenau também, né, mas na época não. Eu vim pro Oktoberfest, eu vi o João lá do outro lado da rua. A gente tinha uma mania de quando o João entrava no grupo ali na sala, a gente gritava, João Carlos! Bem alto. Isso. Então ele tava do outro lado da rua, dois nerds esquisitaço, gritando no meio da rua assim, João Carlos! João Carlos! Enfim, foi vergonhoso? Foi. Mas foi assim que eu conheci o Johnny pessoalmente. Coitado dele, ele tá ouvindo morrendo de vergonha, né? Johnny, eu acabei te... E o Johnny, todo pequenininho, envergonhado, pô. E a gente tudo gritando no meio da rua. João Carlos! É verdade. Mas a gente fazia isso dentro do Smite e teve que replicar na vida muito. real, né? Luigi, você tá bem? A cor de Luigi que ele tá morrendo. Pior que o Luigi tá com água na boca e ele começou a rir. Ele tá segurando pra não cuspir, coitado. Não cospe não, que sim. Esse microfone foi caro, mano. O Luigi vai cuspir água. Engoliu, tá bem, eu acho. Viu? Engoliu, tá bom, passou bem. Eu dei tirar o fone pra se recuperar. Tive que tirar o fone, senão ia morrer, velho. Cara, isso foi isso. Grandes amizades foram feitas dentro de Smite, pô. Pô, e assim, como o Rocket, e o Bittencourt sabe disso, assim, eu tinha um hiperfoco meio louco no Smite, assim, cara, eu jogava de mid, né? Aí eu jogava, tipo, com a Agni, Noir, a Nox, enfim, que isso foi uma das coisas que me deu um encanto muito grande no Smite na época, de que os personagens, eles são deuses de variadas mitologias, né? E eu achava isso muito foda, e isso também foi algo que cativou muito o Johnny, porque o Johnny é viciado em mitologia, sabe tudo. Então, foi muito massa eu jogar com os personagens. Então, pô, tá lá jogando com Zeus, tá ligado? Pô, é muito legal. E uma das coisas que eu fiquei muito fissurado na época foi que eu comecei a querer, tipo, buildar, assim, super estratégico. E lá surgiu eu sendo o louco das planilhas. Não sei se o Bittencourt vai lembrar disso. Em que eu começava a fazer planilha calculando, tipo, dano e a performance da build. Cara, eu fiquei tão maluco nessa época que eu só fazia esse tipo de coisa. E ali surgiu minha tara por planilhas, que eu sigo com isso até hoje. Nossa, o Smite fez muita coisa boa, mas fez muita coisa ruim, né? Foi muita brincadeira, coisa ruim também. Eu quero fazer a planilha pra dano.
Fazia, Cara, pô, assim, eu era me perdi, bizarro, eu me mano. perdi. Na época eu me perdi forte no personagem. Você, Hilário, você citou um ponto interessante sobre deuses, e você falando sobre os deuses do Smite, porque teve um dia que a gente tava meio à toa no Dota, e a gente pensou, mano, o Smite é que tem os deuses, né? Mas a gente pode trazer os deuses também pro Dota também. Aí a gente mudou os nicks da Steam de cada pessoa pro nome de um deus. Meu Deus. E pra foto de perfil era o deus. Aí a gente fez a seleção dos deuses, que aí tinha... Eu não lembro como é que era, Roquete. Era Jesus, Ra, Odin, Zeus... Tipo, tinha o Jin, Beelzebub. Tinha o Beelzebub, verdade. Na hora que a gente começou a partida, velho, primeira mensagem no chat foi o time adversário só mandando My God. E o Roquete complementando. O Roquete complementando, That's me. Porque o Roquete, naquela época, ele que era o Jesus do time. E logo depois disso, ele gostou tanto dessa alcunha que ele não largou essa foto de perfil e utiliza até hoje. Ah, a foto de perfil do Rocket é... Nossa, É o agora tudo Jesus faz sentido. maneiro. Eu amo essa foto. Eu uso essa foto tem mais de 10 anos. Não é daí que surgiu a foto de Jesus do Rocket. Eu sempre tive essa curiosidade, mas eu nunca, quis perguntar, porque eu tava com vergonha. Agora tudo faz sentido. E eu jogava, o legal do Dota, que era, tem uns negócios lá de... Quando você tá indo bem, fica lá uns estados lá, lendário, essas coisas. Quando você tá, matando 10 sem morrer, essas coisas, você ficava Beyond Godlike. Aí eu aparecia lá, Jesus is Beyond Godlike. Jesus está mais que divino. Muito bom. E eu fazia isso com uma frequência. E a melhor parte dessa partida é que a gente perdeu. Putz, aí não. Putz, que triste. Eu não lembro o que eu era, velho. Se eu era o Odin, se eu era o Ra. Foi eu e o Beelzebub que fidamos aquela partida, mano. O Jesus tentou salvar o time, mas o Beelzebub levou pra baixo. Foda, O Beelzebub né, mano? era o Olhos Lindos, não era o Roquete? Eu acho que era. E o Zeus era o... Pô, pior que a minha experiência com o Dota foi muito curta. Eu lembro que quando eu entrei lá na faculdade, eu comecei a trabalhar, né, na secretaria. E o meu chefe, ele jogava muito Dota 2. E aí ele me insistiu muito pra eu jogar. E eu tentei jogar. Só que assim, eu já não era muito bom no LoL, né? Nunca fui bom no LoL. E o Dota, pelo menos na minha concepção, que comecei a jogar Dota depois, é muito complexo. Eu achava pelo menos muito complexo, né? Então eu tentei jogar, não encaixei muito bem, achei muito difícil. Eu lembro que ele até me incentivou e a gente jogou junto aqueles modos que a comunidade cria, né? Então tem vários modos diferentes e tal, tinha alguns modos bem legais, bem divertidos. Só que, sei lá, não me prendeu tanto, assim. Eu tentei jogar, até peguei uns itenzinhos lá que dava pra vender depois. Esse aí é o Arcade. O Arcade é basicamente mais incentivo pra comunidade de mod, que o pessoal fazia lá os negócios. Joguei muito, desperdicei muitas horas nesse Arcade, eu joguei até modo chinês. Tava tudo escrito em chinês. Você acha que eu entendi alguma coisa? Não, eu só clicava nas coisas. Pois é, e tinha vários modos legais e divertidos, assim. Eu lembro que eu joguei bastante com ele até. Só que não me prendeu, não me pegou. Assim como o LoL me pegou, né, na época. Mas era maneiro, cara. Eu lembro que tinha uns personagens ultra complexos. Tinha um cara que você tinha... Cara, você apertava 2 botões, era uma magia, e outra era outra magia. Caralho. Eram umas misturas, assim. Invoker, esse daí mesmo, cara. Você apertava Q, W era uma magia, WQ era outra. Q, E era outra, E, Q, E, W... Mano, era várias habilidades, tá ligado? A gente, quando jogava lá o Dota, a gente falava que quem joga de Invoker tem que saber tocar piano. Não, o bagulho era absurdo. Por causa que tem que ter as combinações lá das bolinhas dele, cada combinação é uma spell diferente. Aí tinha um combo lá que dava 100-0 quando você fazia o combo certo no cara. Caralho. Isso foi umas coisas que me assustou um pouco dentro do Dota. Era bem mais complexo que LoL. E aí eu... É porque o balanceamento de Dota, ele não nerfa o personagem que tá forte, ele fortalece os outros, né? É assim que funciona o balanceamento de Dota, porque... Vocês citando aí o cara aí que balanceia o Dota, o trabalho dele é maravilhoso, velho. Porque ele só fica bufando todo mundo, porque o cara que tá roubado, ele já tá bufado, então esse daí não tem trabalho. Vocês estavam falando de modos extras, né? Pô, isso é uma parada que no LoL eu gostava muito de jogar Aran.
de ter a parada, né, o Cat já falou, mas de tu pegar um personagem aleatório e ficar tipo, caralho, como é que eu jogo com isso aqui? Principalmente quando eu era novato, assim. E todo mundo numa lane só, é aquela loucura, não tem como voltar pra base. Achava muito legal, jogava bastante Aran. Mas no Smite também tinham outros modos que eu achava super legais e que a gente jogava muito. Então tinha, por exemplo, o Aran do Smite, que era o Assalto, que era super legal também. É o que tem um Coliseu? Não, o Assalto é uma lane só, tipo Aran também, um personagem aleatório. O que tem um Coliseu é a Arena, e era o que a gente mais jogava. Porque era só teamfight, era só putaria, era treta, porque os 5 personagens de cada lado já começavam numa base próxima, e não tem muito objetivo. O objetivo é levar os minions até o portal do outro time. Só que é uma arena muito pequena, porque o que é parado ali é realmente treta, é só batalha de personagem, e tu ganha nível muito rápido, então cada partida era super rapidinho, de 10, 15 minutos, cara, era muito legal, tipo, muito, muito legal. Cara, ousa dizer que é o melhor modo de MOBAs de todos os tempos. Eu lembro que eu jogava muito isso com o Hilário, a gente jogava só esse modo, quando a gente tinha que jogar o modo normal, eu ficava meio tedioso, jogar. Normalmente o Hilário jogava sozinho esse modo, né? A gente jogava mais esse Arena. A gente jogava os outros, porque de vez em quando no Smite tinha um esquema tipo, se você jogar esse modo, você ganha uma recompensa a mais, né? Tipo, tinha umas coisinhas assim. Então a gente jogava só pra fazer recompensa semanal, era diária, sei lá. E a gente ficava só na arena, pô. Era muito divertido, é muito legal. Divertia muito porque você testava build, você ficava, tipo, só fazendo teamfight, tava fazendo os combos. O Hilário roubava meus pentakill, que eu quase perdi amizade com ele por conta disso. Eu tava esperando tu contar essa história. Cara, isso daí abalou nossa amizade mesmo, tá? Porque o meu sonho era fazer um pentakill e o Hilário, filha da puta, eu tinha soltado a habilidade, irmão. Eu tinha soltado a habilidade pra matar o boneco. Eu ia fazer o pentakill, o Hilário roubou, e aí quando ele roubou, todo mundo ficou quieto, ele... O ódio subiu, assim. Eu xinguei ele tudo quanto é nome, e a gente ficou um tempinho sem se falar, porque eu fiquei com ódio. Mano, isso fazem, sei lá, 8 anos e eu me sinto mal até hoje, velho. Senti mal nada, eu vi sua risada, eu sou fela da puta. Eu me sinto mal, rindo pra caralho, arrombado, desgraçado. Até hoje eu lembro dessa porra desse pentakill que ele roubou de mim, vagabundo. Eu me sinto mal mesmo, eu juro. Percebi pela sua risada. Pô, mas a arena é muito legal, não, velho. Era maneiro tipo, era muito massa. Era muito maneiro. Porque como tu ganhava, tipo, gold muito rápido... E, nossa, tu fazia build muito rápido e, nossa, era muito bom. Porque tu testava o personagem e é aquela parada que, como é focado em luta, tu podia montar umas builds, assim, umas composição que, todo mundo vai ultar em área. Nossa, aí, tipo, junta todo mundo e taca 5 ult lá no meio. Cara, era muito foda, era muito foda. E algo que eu tenho gostado quando eu estou vendo, porque a gente tá gravando isso dia 22 de agosto e estamos na iminência do lançamento de Smite 2, que eu estou muito empolgado e é legal ver que todas essas coisas que a gente tem conversado, assim, sobre o Smite, que a gente gosta, sobre MOBAs, tá sendo melhorado no Smite 2, então, pô, eu estou muito esperançoso pra jogar. Talvez vai ser aí um regresso aos multiplayers. Eu acho que sim, porque eu estou bem empolgado mesmo. Com certeza é um jogo que a gente vai jogar, né? Porque fez muita parte da nossa história, né? Principalmente mim, do Hilário e do João também. Eu, honestamente, eu estaria disposto a jogar um pouquinho de Smite 2 com vocês, pra ver como é que tá. Vamos então, pô. Luigi, baixa aí também. A cara do Luigi. O silêncio do Luigi diz tudo. Eu, hein? Mas outro MOBA que eu joguei que eu achei muito, 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 muito divertido, infelizmente ele morreu, foi dessa pra melhor, que Deus o tenha, é o Heroes of the Storm, cara, que foi a tentativa da Blizzard pro Dota deles ali, né? Que não deu muito certo, mas eu gostava muito, eu achava muito divertido. Eu lembro que eu comecei a jogar ali quando lançou em 2015 mesmo. Minha internet era péssima. Eu comecei a jogar também quando saiu o Heroes of the Storm. Então, eram umas coisas bem desbalanceadas, era tipo... Aquelas torres que tinha munição, a torre tinha munição! Era muito doido, assim. E minha internet era muito ruim, então o ping era péssimo. Eu jogava mais pra me divertir porque eu achava muito interessante. Embora eu nunca fui muito por dentro do mundo da Blizzard. O único jogo da Blizzard na época que eu tinha jogado era o Diablo. Então os bonecos de Diablo ali eu conhecia. Agora os outros de Warcraft, Starcraft, eu não conhecia muito bem. Mas
o visual deles era muito foda. Eu lembro que a Kerrigan era absurda, eu achava muito maneira aquela boneca. Aquele também, o do Warcraft lá, que é aquele de gelo lá, que tem um espadão fudido. O Arthas. Muito maneiro, eu achava os bonecos muito maneiro. E isso dava mais vontade de jogar. Pode, claro. Por eu ter jogado o Dota, e depois eu fui aprendendo que ele foi baseado lá do Warcraft, essas coisas, e eu jogando o HOTS, foi aí que eu comecei a aprender de onde veio os personagens e fazer aquela comparação. E eu achei isso bem legal, de tipo, eu no Dota jogando com o Huskar, eu aprendendo que ele é baseado no Zul'Jin, do Warcraft. Eu jogando com o Venomancer, e eu aprendi que ele é baseado nas Basilisk. É Basilisk do StarCraft? A unidade? Eu não sei nomes. Brewmaster e os Crazy Spiritus eram baseados nos Pandarians do Warcraft também. Eu achei isso bem legal, de tipo, foi daqui, gente. Mas você citou, Roquete, um personagem muito importante na sua vida do Dota, que foi o Venomancer. Que, pra quem não sabe, o Venomancer era um main do Roquete no Dota, e o jeito que ele descobriu o Venomancer também foi uma história muito inusitada. A gente, com os amigos de colégio na época, a gente tinha muito costume de fazer corujões nas casas desses amigos, e a gente tinha acabado de montar o corujão lá, tinha acabado de montar os PCs, tudo, passado os cabos de rede, aí chegamos, vamos jogar uma pra testar. E, cara, o jeito que o Roquete ficou nessa noite foi um negócio muito aleatório. A gente puxou uma mesinha de centro. Eu lembro até hoje, a gente puxou uma mesinha de centro, tinha um cantinho entre o computador do dono da casa e uma bancada. E ele ficava no cantinho. E, mano, não tinha cadeira pra ele sentar, porque era uma mesa de centro, sabe? E o Roquete ficou, tipo, preso, mano, lá, entre a mesinha de centro e o resto da sala. E, tipo, mano, era um negócio muito, muito aleatório, porque você às vezes passava pela sala andando pra, tipo, sei lá, pegar uma coca, e tinha um Roquete selvagem, sabe, escondido, atrás de umas mesinhas de canto e o notebook. E ele lá, mega feliz. Meu Deus. Aí tá, entramos no Dota, foi todo mundo começando a jogar, tal, a internet caiu pra todo mundo, menos pro Roquete. E o Roquete tava de Venomancer. O Roquete começou a carregar a partida inteira sozinho. A gente desistiu da partida, desinstalou, né, fechou o Dota, foi comer, foi buscar refri, a gente foi andar no meio da rua de madrugada, foda-se, e o Roquete ficou lá. Aí essa imagem de eu passando pela sala pra pegar a coca, pra ir pra cozinha, e vendo o Roquete, a gente parando assim pra lembrar a gente esqueceu o Roquete, velho. E o Roquete, tipo, matando 4 de uma vez, mano, de Venomancer brincando, velho. Foi o famoso 1v9. Mas eu perdi aquilo feio, mas eu queria testar, tipo, deixa eu brincar aqui, deixa eu ver o que eu consigo fazer sozinho. Que maneiro, velho. E foi literalmente sozinho, porque a gente levantou e foi embora, sabe? A gente, sei lá, mano, a gente foi pegar pizza e era todo mundo adolescente, não tinha ninguém carteira de motorista. A gente foi a pé buscar e, tipo, mano, o Roquete ficou lá, velho, jogando, mano. E foda-se, sabe? Quando a gente voltou, ele ainda tava na partida, mano. Uma coisa engraçada do mob é que você pode pegar um personagem, tipo, ele tem uma certa build, mas aí nada te impede de fazer de um jeito idiota. E foi assim que eu virei main Venomancer, por causa que o Venomancer, tecnicamente, ele é um suporte. O meu suporte era, eu mato todo mundo. Por causa que eu apelava com os negócios lá. Porque eu não fazia de suporte, eu fazia de bater. E aí chegou um ponto que é tipo, mano, eu só preciso dos venenos derretendo os caras e pronto, eu ganhei. Basicamente, o Venomancer, ele fazia um monte de torrinha, que ficava jogando veneno no povo. Aí ele ficava lá no fundo, o cara ia passar, ficava tomando veneno pra caralho, e quando chegava na frente do Roquete já tava sem vida. Aí o Roquete só chegava lá e finalizava. E era assim. Voltando pro Heroes of the Storm, pra quem não pegou muita vibe dele, ele foi um MOBA até bem diferente, né? Do que a gente tinha na época. Ele era 5 contra 5, ele tinha os esquemas de lane, eu acho que dependia do mapa, tinha 3 ou 2 lanes, né, Roquete? Sim, variava. Na verdade, uma coisa legal do HOTS, do Heroes of the Storm, é que toda partida era um mapa diferente. E, tipo, eles tinham os mapas baseados nos jogos da Blizzard. E uma coisa legal é que cada mapa tinha um objetivo diferente. Tinha alguma temática lá que fazia o mapa girar em torno.
tinha o Jardim das Plantas Carnívoras, tinha a Baía dos Piratas, tinha o Hanamura do Overwatch. Cara, eu adorava aquele do Diablo, em que você tinha que meio que deixar o seu anjo ou demônio mais forte e eles se lutavam no meio da partida. Cara, era muito foda. Eu achava aquilo muito foda. Sim, aí, tipo, dá pra fazer um monte de coisa, por causa que essa eu acho que era uma coisa legal do HOTS, que, tipo, tinha uma temática Blizzard ali e uma razão pra estar lutando. Não só, tipo, vamos puxar, fazer uns acampamentos e é isso. Uma coisa também do HOTS, tipo, o diferencial dele em questão dos MOBAs normais é que não tinha ouro e o nível era compartilhado. E também, quando você passava os níveis-chave, você recebia um upgrade que aí você montava sua build, os negócios. E isso era legal do HOTS. É, tipo, quando você chega, que nem o Rocket comentou, né? Quando chegava num certo nível, você poderia escolher a sua habilidade ou vertentes daquela habilidade, né? Então, por exemplo, uma habilidade dá um tirinho pra frente, você poderia pegar um upgrade dela que ela dá 3 tiros pra frente, ou um tiro mais forte, sabe? Então a sua build era com base na habilidade que você escolhia quando você aumentava de nível. Ou, enfim, upgrades pro seu personagem e tudo mais, né? E isso que eu achava muito interessante, cara, porque de acordo com o que tava passando na partida, você escolher habilidades diferentes, upgrades diferentes, cada partida era muito única. Porque além de ter essa parada que o Rocket falou dos mapas, que isso já fazia ser uma partida única, tinha a questão das suas habilidades, que o mesmo personagem poderia jogar de várias formas diferentes, sabe? Exato, e todo personagem tinha 2 ultimates. Isso aí era muito diferencial, por causa que geralmente o que você tá acostumado no MOBA é o personagem ter um ultimate. E eu acho que isso aí ajudou até de influência, porque o Pokémon Unite é um pouquinho desse jeito, que os Pokémons lá tem evolução e essas coisas, você pode escolher os golpes dele no meio da luta. Isso é bem interessante, né, cara? Eu achei muito legal. Uma pena que ele foi de arrasta pra cima, né? Também acho que esse negócio do nível compartilhado era uma parada que atrapalhava mais do que ajudava, né? Porque se tinha uma pessoa que fidava muito no time, não era só aquela pessoa que era afetada, era o time por inteiro, né? Então isso era meio complicado. Mas, cara, de resto eu achava tudo muito genial, assim, dentro do Heroes of the Storm. E foi um jogo que eu joguei bastante mesmo. Eu acho que o que matou Heroes of the Storm foi, além dessa parte do nível compartilhado, que foi um tiro no pé dentro do jogo, falava que era o grande diferencial, só que foi tiro no pé, mas também o jeito que a Blizzard tentava trabalhar o cenário competitivo do jogo, que meio que também jogou Overwatch meio que no pé do jogo casual também. Tipo, a Blizzard, ela nunca tentou abraçar a comunidade de esportes, ela tentou criar a própria e ditar o que é um esporte eletrônico, né? Diferente do que a Valve fez, do que a Rito Gomes fez. A Blizzard, ela sempre tentou entrar muito com essa soberba. Eu acho que isso aí foi o que matou, né, o Heroes of the Storm. Pode estar falando que matou em si, mas ele meio que, ele não tem mais cenário competitivo e as coisas e recebe uns updates aqui e ali. Mas em questão de coisa incrivelmente nova, ele não tá tendo. Esse que tá sendo o problema do HOTS atual. Ele tá, vamos dizer assim, ele tava em um estado vegetativo, mas morto ele não tá. Que triste, mano. Nossa, eu achava que os servidores tinham sido desligados já. Não, ainda dá pra jogar, dá pra baixar, jogar os negócios, mas não tem coisa pra... Não tem um atrativo principal, tipo um grande update, atualizações, essas coisas, novos personagens... Infelizmente. Falando em MOBAs que morreram, eu quero trazer um que eu acompanhei desde o início do desenvolvimento até a sua morte e agora no seu ressurgimento, que é o Paragon. Que eu não sei se o Rocket e o Luigi conhecem, mas eu sei que o Douglas conhece porque a gente jogou junto na época. Paragon, ele teve a ideia de ser um MOBA 3D, tipo Smite, feito pela Epic Games. Na época que o Fortnite ainda não era um Battle Royale, porque tem muita gente que não sabe disso, né? Mas o Fortnite iniciou como um jogo de sobrevivência de ondas, e depois ele se tornou um Battle Royale e por aí vai. Então, inclusive eu culpo o Fortnite pela morte do Paragon, tá bom? Porque em 2016, a Epic veio com essa investida de fazer um MOBA em terceira pessoa, feito na Unreal
engines, acho que 4 na época. E ele era pra ser, tipo, nossa, super bonito. E ele tinha mecânicas diferenciadas, porque ele ia ter uma espécie de card game dentro dele, em que os itens iam ser cartas. E além disso, ele tinha um mapa gigante. E um ponto diferencial dele é que ele tinha muita verticalidade. Então você podia usar o pulo do personagem pra pular, tipo, em lugares mais altos. E o jogo tinha níveis onde você podia se esconder mais embaixo ou mais em cima. Cara, esse jogo, ele era incrível. Tinha tudo pra dar certo. E a gente jogou a beta, foi incrível e, cara, eu gosto muito de Paragon até hoje, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele. Já tô cantando a pedra, ano que vem vai ser o ano dos multiplayers pro Hilário, porque vai ser Smite 2 e Paragon, Olha só. né? Nossa, O Hilário sim. finalmente vai voltar a jogar no PC, né? O Paragon era meio foda, porque, cara, era todo mês mudava tudo no jogo. E tipo assim... Tudo, e é literalmente tudo. O Hilário comentou que no Smite ele era o louco da planilha, ele estudava tudo e tal. No Paragon não foi diferente, ele também estudava. Eu não entendia muito bem do jogo. Eu jogava, comprava as cartinhas aleatórias lá que recomendava, ia pra cima, depois não era mais carta, eu já nem lembro mais o que era aquele negócio. Mas, cara, você entendia mais ou menos como tava funcionando o mapa. Ok, vou experimentar jogar de jungle, porque normalmente, pelo menos em MOBA, né, pra você jogar de jungle você tem que ter pelo menos uma noção mínima do jogo ali, né, pra saber as rotas e tudo mais. Tá. Beleza, vou jogar de jungle, o mapa muda tudo de novo. Aí, beleza, vamos tentar aprender de novo. Não dá um mês, muda tudo de novo. E eu acho que foi aí que ele acabou se perdendo, né. Mas era muito divertido, a gente jogava com a galera da faculdade. A gente conseguia fechar time, assim, a gente se divertia um monte, ficava zoando, fazia piadinha e tal. Era bem divertido mesmo. Só que, cara, essa parada de toda hora ficar atualizando e mudando tudo de um mês pra outro não rolou, né? E é meio louco, porque realmente mudava tudo, assim. No começo, eles tinham uma mecânica de os itens eram cartas e cada carta tinha uma afinidade. Então o personagem podia ser da afinidade vermelha e azul. Não lembro os nomes, mas... E aí tinha cartas daquela cor que tu podia ir montando teu personagem. Aí era um mapa gigantesco, super vertical e cheio de uma jungle bem fechada e tal. Aí... Ah, não, agora não vai mais ser afinidade. Aí tirava a afinidade. Aí agora todo mundo podia equipar tudo. Aí, agora em vez de carta, tu montava o teu deck. Tu montava o teu deck de cartas antes de ir pra partida e os itens que tu sacava era o teu deck pré-montado. Aí não, agora não tem mais, agora todo mundo tem tudo. Aí ficou mudando e mudando até que chegou um ponto em que jogaram o mapa inteiro fora e fizeram um mapa inteiro novo, que era o mapa principal agora do jogo. E aí isso foi cansando tanto, como o Bittencourt falou, de que, cara, a gente não sabia mais como é que ia estar o jogo na semana seguinte. E ele tava em uma beta meio eterna, assim, a gente jogou ele no Play 4, então era legal que tinha crossplay já na época e tal. Então era bem promissor. E o gráfico era bonito, né? Comparando com os outros MOBAs da época, né? Eu jogava de jungle e de mid. Nossa, o que eu jogava de Grux e Khalmyra era muito foda, meu Deus. Que jogo bom era aquele. Eu nem lembro o nome dos bonecos, mas eu gostava do carinha que tinha 2 pistolinhas. Piu, 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 piu. Era maneiro. O Twin Blast. Pode ser que seja. Douglas, tu quer contar a história de que a Lunar foi atropelada? Nossa, mano, essa história, velho. Cara, a gente Antes tinha... de eu falar sobre o ressurgimento. A gente... Nossa, velho. Enfim, como eu comentei, era a galera da... Eu tinha esquecido completamente disso, Lário. Muito obrigado por reviver esse momento maravilhoso da minha vida. Cara, seguinte, estava a gente lá jogando... A gente jogava quase umas 2 vezes por semana, se não me engano, até mais. E a gente combinava um horário específico. E aí tinha dado um certo dia de jogar. A gente falou, galera, tudo certo pra amanhã até o horário? O Hilário, não, eu não vou poder ir porque eu tenho um encontro, eu vou sair com a menina. A gente, Hiláriozinho vai sair com a menina. Não. Beleza, a gente joga assim você, né? Mas foi, cara, não sei o que, Hilário vai sair com a menina. Aí sim, garanhão, pipipi, popopó, beleza. Aí a gente chega no outro dia, todo mundo entra, a gente já aceitando que ia jogar com um a menos, né? Ia entrar alguém aleatório no time. A gente entra lá pra jogar. Beleza, todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. Do nada, plim, o barulhinho do Discord, a gente, ué. Quem entrou? Ela, e aí, galera, tudo certo? Tipo, caralho, tu não ia pro encontro? Vai pro encontro, caralho, vai dar bolo na mina, não sei o que ele. Ah, não, mano, a mina não veio porque foi atropelada. Vai se foder, que migué do caralho. A mina não quer sair com você, mano, e tu veio falar que a menina foi atropelada, tu caiu nessa. Cara, pasmem, a menina foi atropelada de verdade, irmão. Ela não foi era realmente Miguel. atropelada. Ela foi realmente atropelada, tá ligado? Cara, pois é, foi engraçado, mano. Foi engraçado. Jogamos muito Paragon naquele dia. Jogamos muito Paragon naquele dia.
O Hilário nunca ficou tão feliz, tá? Meu Deus! Ai, que horror. Ficou feliz que a menina ficou atropelada. E depois disso namoramos por 3 anos. Não, tem que falar o nome pra bipar, né, pô? O Roquete agora é ele que tá passando mal, velho, com esse cast. Mano, eu sabia que esse cast ia ser bom. Cara, bons momentos, né? Quem diria? Quem diria que o MOBA, o estilo de jogo mais tóxico do videogame, traria ótimos momentos e ótimas amizades, olha só. Cara, mas bizarro, né? A nossa primeira conversa realmente foi você joga Smite. Realmente a foi. primeira troca de A gente na palavras festa. entre eu e você. Caraca. Introvertidos na festa. Pois é, que loucura. No meio de uma festa universitária, o Livinho comendo o couro lá no sonzão. Pra caralho. E aí chega, você joga Smite? Você joga Smite mesmo? Isso quando teve uma vez na festa da faculdade que abriu o Bleach Brave Souls pra fazer summon no Nossa, meio da mano, festa. no meio da festa, mano, ele e meu irmão fazendo summon e jogo do Bleach, mano, tentando pegar o Ichigo no Bankai. Eu olhei pro você e falei, mano, não é possível que vocês dois estão no meio da balada, pegando bonequinho e jogo de celular. Eu fiquei indignado. Nem veio, pô. Aí eu não peguei o personagem, fiquei triste e fui embora. Foi Era isso que eu ia exatamente perguntar. isso, mano. Pelo menos pegou o personagem? Então, Não. Mas, gente, época da faculdade, bem que mudamos muito. Eu acho. Não te julgo, Ai, Hilário, cara. porque eu já assisti Fórmula 1 no meio de uma festa e fazer Duolingo é sagrado, né? Ou seja, não pode parar, não. Uhum. ô Luiz, pelo menos isso tá melhor que a primeira chopada que você foi. É, isso com certeza tá. Primeira chopada que eu fui, quebraram uma mesa na cabeça do maluco, velho. Porra. Meu A Deus. segunda foi uma garrafa e a terceira um cara tomou um tiro, velho. Caralho, saímos de MOBA para histórias Meu creeps Deus. de Mas foi a faculdade. terceira, eu pensei que foi da primeira. Não, na primeira eu tava com o Vachek, pô. E por que eu falei antes que o Paragon está voltando? A história do jogo é muito interessante, do desenvolvimento dele, porque a Epic, ela parou de desenvolver o Paragon porque o Fortnite tava dando mais sucesso, aí o Fortnite virou Battle Royale e aí explodiu pra caralho, né? Aí ela vendeu os direitos e os assets, né? Toda a parte de desenvolvimento do jogo pra quem quisesse comprar. E aí a gente teve 2 empresas que compraram partes diferentes dos assets, ou pacote de assets ali que tava sendo vendido. E aí, desde a época de 2017 até agora 2024, está sendo desenvolvido 2 jogos filhos de Paragon. Uma das empresas comprou a marca, que é a marca agora que está sendo lançada, é o Overprime Paragon, que está sendo uma vertente do jogo. E a outra vertente foi comprada por um estúdio sul-coreano que está fazendo o Predecessor, que está para lançar oficialmente a versão 1.0 agora esse ano. Se eu não me engano, é mês que vem. E o jogo tá voltando à vida com tudo que o Paragon tinha, só que melhorado, mais polido, com personagens próprios que eles estão criando, com mecânicas refinadas, então não tem mais aquela loucura de carta e etc. Então, cara, é muito foda ver agora em 2024 2 jogos que foram tão importantes pra mim, o Smite e o Paragon, voltando à vida aí com novas caras. Então, pô, muito foda. Não, mas muito legal. Também o Dota, também, vocês falando de amizades, tudo. O Dota meio que foi o elo das minhas amizades de infância, de escola, junto com as amizades de faculdade, mais ou menos. Também teve algumas festas muito tortas, pessoas dormiram em cima de telhados, mas isso aí não vem ao caso, vai para um outro cast, não é mesmo? O cast pros nossos assinantes. Mas uma das coisas que juntou essas amizades de faculdade e amizades de infância foi um campeonato que teve de Dota 2 dentro lá da UFG, que, pra quem não sabe, eu, o Roquete, a gente formou na UFG. E aí a gente inventou de fazer um time de Dota. Um time assim, cara, eu acho que a equipe que o Deadpool faz no Deadpool 2 era mais organizada, sabe? Porque, pra começar, o time se chamava Team Pro, o nosso mascote era um pombo. Aí tinha eu, o Roquete, um amigo meu da faculdade, que não vou citar nomes, porque ele é um cara muito odiado dentro da faculdade, então não vou citar nomes. Mas é meme, tá, gente? Ele não é tão odiado assim, não. Na verdade, ele é mais. Aí, a gente tinha uma menina que esse amigo meu tava chavecando, que ele chamou ela também. E a gente convidou também esse amigo nosso, porque ele jogava muito no Dota, que é o famigerado Nercial, que é também o famigerado dono da casa, que a gente fez aquela LAN party na época, que o Roquete ficou escondido debaixo da mesinha.
Aí, a gente tinha rotina de treino, a gente tinha os jogos que a gente marcava umas screens. Pra quem não conhece o cenário de esporte, screen é tipo jogo... Como é que eu vou explicar? É jogo amistoso pra você treinar o time. E a gente estava na nossa primeira partida dos mata-mata. Ou seja, se não tivesse o time inteiro, era WO. Ah, e a gente ainda tinha mais 2 jogadores também, que eu esqueci o nome dos caras. Acho que... Eu não lembro qual que era o nome dos caras, só que um só sabia xingar, ele só falava xingando. Xingava mais do que um carioca. Aí, primeira fase do mata-mata. 2 jogadores já falaram, não posso participar. A gente, tá bom, vamos chegar a perguntar pra todo mundo. Você, que é odiado na faculdade inteira, você pode participar? Posso. Você, que é a menina que o cara que é odiado tava chavecando, você pode participar? Posso. Roquete, você pode participar? Posso. Nercial, você pode participar? Nercial, posso. Chegamos lá na partida. Se não chegasse todo mundo até determinada hora, era WO. Tava todo mundo lá, cadê o Nercial? Liga, Nercial, liga pro 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 Nercial. Tadinho do David pra bipar isso daí tudo. Mas a gente tava ligando pra ele e nada. E a gente, pô, tem a namorada dele, vamos ligar. Também nada. Aí, pô, chegamos no ponto que a gente conseguiu os telefones dos irmãos do cara pra ligar. Aí a gente descobriu por que ele nem a namorada estavam atendendo. Putz. Porque, na verdade, eles estavam sendo muito amiguinhos e muito apaixonados, sabe? E eles estavam jogando Uno. Meu Deus. Entendeu, crianças? Eles estavam jogando Uno. Somente os 2. Entra ele, puto, mais puto, Meu Deus. pra entrar pra partida. Cara, ele entrou tão puto que ele fez um ultra kill, velho, no meio da partida. Ultra kill é o quê? Caralho. O Ultra Kill é 4 kills. É, quadra kill. Ele tava tão puto, e o melhor era, tipo, a gente tava tentando focar na partida e meu celular só vibrando. Porque era a namorada dele mandando um puta de um textão, sabe, pro meu celular, puta e tal. Eu só falando, filho, é o seguinte, a gente marcou previamente. Quem quis jogar Uno foi vocês. Você apareceu conveniente. Mas é isso. O cara sem calça jogando. Cara. Mano, eu não duvidaria, sabe? Porque os irmãos dele falaram que ele jogou sem calça, mas enfim. Mas é isso. Te amo, é nóis. Depois eu vou comprar uns queijos em doce. Pois é, MOBA tem altas histórias, né? Meu Deus. Pelo menos a gente ganhou essa partida, diferente da partida dos deuses. Aí, pô, então sucesso demais. Pô, cara, teve um MOBA que eu não lembro o nome dele, mas eu joguei bem pouco porque só tinha servidor americano, minha internet era uma merda, o ping era horrível, mas só gostava por causa dos personagens, que era o MOBA, tipo da DC. Não sei se vocês já viram esse MOBA, cara. Sei demais. Infinite Crisis era o nome? Esse não era o MMO? Tinha MOBA de Senhor dos Anéis, MOBA da DC, MOBA da Marvel. Só faltou um MOBA da Turma da Mônica, velho. Eu queria muito um MOBA real, assim, oficial da Shonen Jump. Isso seria foda. Pois aí seria massa mesmo. Honestamente, eu acho que tem um modo disso no arcade do Dota. Como eu citei de cenário competitivo, falar uma outra curiosidade da minha vida dentro da faculdade, isso também vai entrar também pro cast de histórias de faculdade, mas eu já tive um time de LoL também. Eu odeio aquele jogo, mas eu já tive um time de LoL. Que isso? Porque a gente estava num movimento que a Rito Gomes estava começando a fomentar o cenário universitário de League of Legends aqui no Brasil. E a gente pegou e montou um time. E o time até que era bom. Até que não lembro como é que foi. Um dos jogadores, ele foi contratado pra jogar no que seria hoje não lembro se era a Falco ou era... Ele foi contratado pra jogar, e aí era, tipo, bem em cima de uma partida decisiva, e a gente perdeu. Aí a gente teve que desenvolver o time. Hoje, o técnico do time, ele foi técnico da Rensga, hoje ele tá jogando ele tá sendo técnico da Los Grandes. Eu acho que o ADC jogou também um tempo na Rensga, eu não sei onde é que ele tá agora, e o Mid também chegou a jogar na Rensga também. Só que, assim, nada time top, sabe? Tipo, time de base. Eu acho que esse coach, inclusive, ele tá no Free Fire da Los Grandes, não lembro. Eu tenho que mandar mensagem pra ele. Mas é isso. Pra você que era torcedor aí do Sharks UFG nos anos de, deixa eu lembrar, 2018, 2019, um abraço aí pra você. Pô, mas eu achei o jogo aqui, era Infinite Crisis mesmo. Esse jogo era muito maneiro, gostava de jogar com Batman, mas era horrível, o ping era ruim.
E aí não deu pra continuar, então desisti. Parece que ele morreu. Pelo visto, fecharam os servidores e tudo mais. Mas, pô, se você jogou Infinite Crisis, por favor, manda mensagem. Eu quero compartilhar um pouco de experiência, que esse jogo foi pouca, mas foi muito divertido. O Batman era apelão. Esse cara reclamando do ping. Vocês falando de DC, acho que valeria também um cast só da gente falar de jogos de videogame do universo DC. Porque tinha um monte de bomba, um monte de jogo muito bom e um monte de jogo que fazia o menor sentido de ter. Tipo aquele MMO da DC que tinha. Cara, eu amava aquele MMO da TTC, velho. Cara, mano, era um mapa gigante, fazia porra nenhuma lá, velho. Eu amava, eu era o Flash. Isso que importava. Desses MOBAs menores, tiveram alguns, eu vou falar bem rapidinho assim, mas tiveram alguns que eu jogava no celular que eu gostava tanto. Até acho que o Douglas jogou comigo, né, porque morava aqui em casa. A gente jogou o Mini Arena, que era super legal. Nossa, o Mini Arena era muito legal, velho. Eu joguei um tempo o Mini Arena. Ele era só MOBA de celular, porra, era muito foda. Tinha um Inuyasha, temático, né? assim. Tinha collab com os animes, era mó legal. Aí teve o Inuyasha. A gente jogou também uma época aquele Extraordinary Ones, que ele é também vibe anime, assim. E era muito foda também. E desse celular eu tentei jogar, joguei um lançamento ali um pouquinho, o Pokémoba, né? O Pokémon Unite, que eu gostei bastante também na época. E tá vivo até hoje, né? Pena que a monetização dele é um caralho de caro. Mas ele é um jogo bem, bem legal também. Cara, o Mini Arena, você fez lembrar de coisas muito maneiro. Inclusive, eu tô com ele aqui. Meu Deus, Lário, não instale isso, mano. Eu não vou baixar, mas eu só fui procurar ele na Play Store. Ou será que eu vou? Não sendo LOL, pode baixar o que você quiser, meu. Tanto que até o LoL migrou pro celular, né, com o Wild Rift. Tem o Wild Rift e aquilo lá tá o inferno do Gacha. Sério? Mas ainda assim tá melhor do que o original. Não, tá pior. Tá pior. Você não sabe o que é impossível, Luigi. Você não sabe o que é impossível. Luigi, nunca duvide de um LoLzeiro. Nunca. Jamais. Não, tipo, o LoLzeiro é uma coisa. O Wild Rift é um negócio Wild Rift zero. sinistro. Que eu vi uns caras gastando mais de 1.000 conto pra pegar uma skin de gacha. Nossa. Inclusive, se você quiser saber a nossa opinião sobre gachas, nossas experiências, a gente tem um speedrun que eu e o Roquete gravamos recentemente, falando sobre nossas experiências, sobre a indústria, sobre o momento, desafiando jogos AAA com Genshin, com Honkai, Withering Waves e ZZZ. Então escute lá que acaba comprometendo também. Então, eu quero agradecer aos apoiadores Ficha de Ouro antes de fecharmos o episódio. Os nossos apoiadores que apoiam o nível máximo lá no Catarse. Então, eu quero dar um agradecimento especialíssimo ao Perfil, ao Pedrinho, ao Bruno Felipe, ao Lucas Bittencourt, à Vivian e também ao Santiago. A ajuda de todos vocês é extremamente importante para o Fliperama Nerd continuar vivo, saudável, crescendo cada vez mais e publicando episódios novos todo sábado. Então, muito obrigado, seus lindos maravilhosos. Muito obrigado, vocês são demais. Valeu! Muito obrigado aí, gente. Obrigado por ouvir as nossas histórias aqui. Mano, eu adorei gravar isso. Curiosidade sobre o Roquete, vocês não sabem, mas ele vai ficar rindo dessa gravação desse podcast por umas 3 semanas, velho. Mesmo. Pra quem tá nessa mesa, vocês podem ficar esperando. Segunda-feira ele vai entrar rindo, velho. Lembra da história da minha ex sendo atropelada. Mano. Essa história Pode é apostar. boa, né, velho? Domingo eu vou estar trabalhando, eu vou lembrar dessa conversa, eu vou começar a rir lá no meio da loja, assim. O namorado do cara foi atropelado, ele foi chorando. Na moral, parecia um migué tão grande, porque ele entrou, ela foi atropelada, e tchau, você caiu nesse jogou na frente do papo, carro. vai tomar no cu. Pô, a menina te meteu E um ela foi bolo, mesmo. e tu acreditou, otário, a gente quis usar ele pra caralho. E depois ele mostrou, cara, a menina foi realmente atropelada, a menina com o braço quebrado. Ela foi atropelada mesmo, o pior de tudo. Então, fechamos esse episódio maravilhoso sobre a nossa conversa, sobre nossas experiências com MOBA, os jogos que jogamos. E se você quiser ter um contato mais próximo com a gente e marcar uma jogatina, agora que Smite 2 está lançando e eu vou
querer baixar e jogar também Smite 2, entre lá no nosso Discord, assina no Catarse, a partir de R$5 você já tem acesso ao nosso grupo do Telegram. Venha jogar com a gente também, vai ser super legal. Beleza, então, valeu gente, muito obrigado, até o próximo episódio, tchau! Valeu! Tchau! Preparem suas fichas, suas stacks, né? As skills. Eu não sei qual que é o nome, velho. Aquelas skillzinhas lá do começo, pô. Que? Tá ligado? Aquelas skills. Habilidades. Não é só skill? Qual? Mas Sua não tem suprema. que... Não, tem a runa, tem a runa, tem a Ultimate. runa. A ult. Preparem suas runas. Hoje nem tem mais runa no LoL. Não tem mais runa no LoL. Ué, como é que você sabe desse trem, Hilário? Tá jogando, Hilário? Não sei, não sei. Mas tem! Então tem. Como que você sabe, Roquete? Como é que você Um tá dia eu sabendo, cheguei em Rocket? casa e o Smoke tava jogando LoL. Rocket, você me Agora falou que você só jogava TFT, velho. Que história é essa? eu jogo TFT e Ararão. Pelo menos é a Intervenção. Batendo os amigos do Rafael. Intervenção.